O sol queimava impiedoso sobre a terra rachada, onde antes os campos eram verdes e férteis. O vento seco levantava a poeira, espalhando consigo o cheiro amargo da desesperança. Os moradores daquele pequeno vilarejo já haviam desistido. As plantações morriam uma a uma, os animais emagreciam, e os rios, outrora cheios de vida, agora eram apenas rastros de um passado distante. No meio de tudo isso, Juan, um humilde camponês de mãos calejadas e olhar determinado, se recusava a se curvar diante da adversidade. Sua esposa, Emília, observava-o em silêncio, o coração apertado de preocupação. Haviam perdido quase tudo. A colheita do último ano foi um fracasso, as economias haviam se esgotado, e as prateleiras da despensa estavam praticamente vazias. Mas Juan não via apenas terra seca e desespero. Ele via uma promessa. Em suas mãos, ele segurava um pequeno punhado de sementes, as últimas que possuía. Para os vizinhos, aquilo era um desperdício. Nada cresce aqui, Juan. É loucura continuar insistindo, diziam, balançando a cabeça com piedade. Mas ele não os ouvia. Para Juan, cada semente que tocava a terra não era apenas uma aposta contra a seca, era um ato de fé. Ele se ajoelhou, tocou o solo quente e fechou os olhos. Deus proverá, murmurou. E então, começou a plantar. O que ele não sabia era que aquela simples ação mudaria sua vida para sempre. Os dias se arrastavam sob um sol impiedoso, e cada manhã Juan saía com sua enxada para o campo árido, determinado a continuar seu trabalho. Ele cavava a terra endurecida, depositava cada semente com cuidado e, com as mãos em concha, despejava sobre ela a pouca água que restava em seus barris. Era um ato de sacrifício e esperança. Mas, para os que observavam de longe, tudo aquilo parecia uma loucura. Os vizinhos passavam e balançavam a cabeça, soltando suspiros de pena. Juan, para com isso! Disse um homem de barba grisalha, cruzando os braços. Você está desperdiçando suas últimas sementes. Nada cresce nesse deserto. E se chover? Respondeu Juan, limpando o suor da testa. A mulher do vizinho riu, debochada. E se chover? Juan, a chuva nos abandonou há anos. Aceite, é hora de partir, como os outros fizeram. Mas Juan não cedia. Cada palavra de incredulidade que ouvia era respondida com mais uma semente plantada, mais um sulco aberto na terra, mais uma prece silenciosa ao céu. Ele acreditava. Emília, sua esposa, olhava aquela cena com o coração apertado. Amava o marido, mas temia pelo futuro. E se os vizinhos estivessem certos? E se, dessa vez, a fé de Juan não fosse suficiente? As sombras do entardecer se alongavam no campo enquanto Juan terminava mais um dia de trabalho. O cansaço pesava em seus ombros, mas seu olhar permanecia firme. Ele não sabia quando, nem como, mas acreditava que Deus traria a resposta. Os dias se passavam, e os barris de água continuavam baixando. A comida na despensa já não era suficiente para mais do que algumas refeições. O desespero começava a rondar a casa de Juan e Emília. Numa manhã silenciosa, Juan se ajoelhou diante de um pequeno saco de pano. Dentro dele, estava o que restava de suas sementes. Ele abriu o tecido com cuidado, sentindo o peso da decisão sobre seus ombros. Era tudo o que tinham. Emília se aproximou, hesitante. Sua voz saiu embargada. Juan. Talvez seja melhor guardarmos essas sementes. Podemos trocá-las por comida na vila. Pelo menos teremos o que comer por mais alguns dias. Juan fechou os olhos por um instante. Ele entendia o medo da esposa. Sentia-o também. Mas sua fé lhe dizia algo diferente. A terra seca não era o fim. Deus ainda estava ali. Segurando a mão de Emília com carinho, ele sorriu. Se comermos essas sementes, teremos alimento por 1 ou 2 dias. Mas se as plantarmos, teremos colheita para muito tempo. O coração de Emília se apertou. Lágrimas brilharam em seus olhos. E se nada crescer? Juan enxugou uma lágrima que descia pelo rosto dela e respondeu com suavidade, mas com firmeza. E se crescer? Com esse pensamento,
ele caminhou até o campo e começou a plantar. Uma a uma, as sementes sumiam sob a terra dura. Cada uma carregava um misto de incerteza e fé. E então, restava apenas esperar. A noite caiu sobre a terra árida, e um silêncio pesado dominava o campo. Dentro da pequena cabana de madeira, apenas a chama trêmula de uma lamparina iluminava o rosto cansado de Juan e Emília. O dia havia sido duro, como tantos outros. As mãos calejadas de Juan repousavam sobre a mesa, enquanto Emília terminava de organizar os poucos mantimentos que ainda restavam. A fome era uma sombra constante em suas vidas, mas o que mais pesava naquela noite era a incerteza. O solo continuava seco, os ventos sopravam poeira ao invés de esperança, e as sementes que haviam recebido de Pedro pareciam apenas um sonho distante. Emília pousou uma mão delicada sobre o ombro de Juan, tentando transmitir-lhe força. Sem dizer uma palavra, ele entendeu o que precisava fazer. Levantou-se lentamente, com um olhar determinado, saiu para o lado de fora da cabana. Lá fora, o céu estava pontilhado de estrelas. Ele se ajoelhou na terra seca, sentindo o peso da jornada em seus ombros, e fechou os olhos. Senhor, começou, com a voz embargada. Eu sei que tu nunca abandonas aqueles que confiam em ti. Sei que cada semente plantada precisa do teu sopro de vida para crescer. Sei que a terra pode parecer estéril, mas a tua promessa nunca falha. O vento soprou suavemente, como se fosse um sussurro divino em resposta à sua oração. Emília ajoelhou-se ao seu lado, segurando sua mão com carinho. Não tinham certezas, não tinham garantias, mas tinham fé. E para eles, naquele momento, isso era tudo. Com o coração cheio de esperança, voltaram para dentro da cabana. O amanhã ainda era incerto, mas algo dentro deles dizia que o tempo da espera estava chegando ao fim. O sol nasceu no horizonte, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados. Juan acordou com um novo ânimo. Algo dentro dele dizia que era o momento de agir. Ele pegou o pequeno saco de sementes que Pedro havia lhe dado e saiu para o campo. A terra estava dura, rachada pelo calor implacável. Mas Juan não se deixou abater. Pegou sua enxada, fincou-a no solo com força e começou a trabalhar. Cada golpe era um ato de fé, cada sulco aberto era uma declaração de esperança. Emília observava da porta da cabana, com um misto de preocupação e admiração. Sabia o quanto aquele solo árido já havia frustrado seus esforços no passado. Mas também sabia que, desta vez, algo era diferente. Horas se passaram. O suor escorria pelo rosto de Juan, mas ele não parava. Com as mãos trêmulas, pegou um punhado de sementes e as depositou na terra, cobrindo-as cuidadosamente. De repente, uma brisa fresca soprou pelo campo, levantando pequenas partículas de poeira. Emília sorriu. Sentiu que aquele vento trazia consigo um presságio de mudança. Naquele momento, Juan parou para observar o céu. As nuvens se acumulavam no horizonte. Não eram muitas, mas eram suficientes para acender uma chama de esperança. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um instante, com um suspiro carregado de fé, murmurou: agora, só precisamos esperar. E assim, com o coração cheio de confiança, voltou para casa ao lado de Emília. Eles haviam feito sua parte. Agora, era a vez de Deus agir. O dia começou abafado, e o céu estava carregado de nuvens pesadas. Juan e Emília sabiam que algo estava para acontecer. O cheiro da terra parecia diferente, o vento trazia um frescor que há tempos não sentiam. De repente, um som suave rompeu o silêncio. Uma gota. Depois outra. E outra. Em segundos, o céu desabou em chuva. Juan e Emília correram para fora da cabana, erguidos em júbilo. A água escorria por seus rostos, encharcando suas roupas, mas eles não se importavam. Era uma bênção, uma resposta, um milagre. Juan ergueu os braços para o céu, rindo e chorando ao mesmo tempo. Emília girava na chuva, deixando-se molhar completamente, como se estivesse sendo purificada por cada gota que caía. A terra sedenta absorvia a água com avidez. As sementes plantadas, que até então pareciam insignificantes, agora tinham uma chance de crescer.
O casal se abraçou, sentindo a certeza de que o pior havia passado. Naquele momento, em meio à chuva, eles compreenderam: não importa quão árida a terra pareça, não importa quanto tempo demore, quando se planta a fé, os milagres sempre florescem. Se você gostou dessa história, comente abaixo e traremos outras como esta.